Já até 5 da manhã. Antes de eu entrar no batismo aqui, é que tem 2 perguntas do sábado que eu achei Então, legais. imagina, né? Olha lá, Eu o não- sábado também tem que nem fazer começo, 2 podcasts. Que eu achei legais a pergunta, lógico. Vamos tentar ser um pouquinho mais breve. Vamos lá. Qual que é, Fala Léo, assim, que você vai ler aqui? A CSW falou assim, ó. Em Daniel 7:25, a Bíblia diz que o homem mudaria o tempo e a lei e os 10 mandamentos. Somente o sábado não é considerado importante nas demais religiões evangélicas. Porém, em Eclesiastes, Deus diz que o sábado é dever de todo homem, independente da religião. O sábado é um mandamento esquecido? Cara, o sábado, sem sombra de dúvida, é um mandamento esquecido, mas não tanto por questões teológicas. O sábado, ele é um mandamento complexo no aspecto prático. O sábado não é um problema teológico. O sábado é muito claro, de Gênesis, Apocalipse, Antigo e Novo Testamento, não tem o que fazer. Entretanto, é muito difícil você organizar a sua vida em torno do ritmo de trabalho 6 dias por 1. Inclusive, está tendo essa grande discussão no Brasil, né? Da escala 6 por 1. Mas que, em geral, no Brasil, que é um país católico, é trabalhar de segunda a sábado e descansar no domingo. E, às vezes, o sábado você tem ali um dia de preparação para o descanso, que é o domingo. Mas o que acontece? Essa é uma discussão muito ampla, muito complicada. E Daniel 7:25 é um texto pesado, onde um inimigo escatológico de Deus, que é o chifre pequeno, iria mudar a lei de Deus. Nós entendemos que isso se refere à Igreja Católica Romana, que no desenvolvimento da sua identidade vai misturar o paganismo com o cristianismo e vai honrar o domingo em lugar do sábado. E aí vai acabar havendo essa mudança no tempo e na lei. Né? E que, como a gente vive num país católico, mesmo num mundo com influência católica muito maior do que uma influência bíblica ou judaica, então até mesmo os cristãos, para se afastarem de serem confundidos com judeus, passaram a observar o domingo em contraposição ao sábado. Mas o sábado dos 10 mandamentos é imutável, porque como Deus não pode mudar uma lei que ele deu. Tipo, Mas se a gente for ver hoje, tem que guardar o sábado. Se a gente for buscar literalmente, se a gente tem que guardar o sábado, a gente também tem que ter o ano sabático. Então, mas Aí entra... Ok, perfeito. O que acontece? O que você diz tem lógica, mas você precisa entender que os 10 mandamentos são uma categoria de lei um pouco diferente destas leis que também eram importantes. O sábado também estava incluído nas leis judaicas. Não, porque, voltando até porque assim, não tem ano sabático nos 10 mandamentos, esse é o ponto. Então, mas aí, aí tem Entendeu? outro ponto também. Se a gente voltar, vamos falar, foi pro judeu. Tudo bem, perfeito. Só que aí o que acontece? É louco, gente. Não, é o que a gente tá falando. essa É 2 podcasts ou mais pra falar só disso. Na real, assim, a gente tá discutindo isso há 2000 anos e não, não chega. Mas o ponto é assim. Mas, gente, não é discussão, é uma explicação, uma opinião. Sim, são visões. E você tem a Não, sua. Isso, não tem problema. Mas que você entre assim disposto a aprender, eu acho. que Claro, também. Sim, E é bom assim, deixar claro isso. Isso, mas o ponto é assim, ó, é uma questão complexa, porque assim, os 10 mandamentos, eles, inclusive no próprio Novo Testamento, em Tiago capítulo 2, vai se falar que se você transgredir um, é como transgredir qualquer um. Então você não mente pra ninguém, mas você transa com a mulher do outro. Você tá transgredindo a mesma lei que diz pra não mentir, você tá adulterando. E nessa lei, tá lá, cara, lembra-te do dia de sábado para o santificar. E aí, tipo, não tem como escapar, entende? Tipo, não tem como dizer assim, não, mas e o ponto é assim, veja, todos nós nos nossos pecados, nós transgredimos não só o sábado, como todos os outros mandamentos de Deus. Todos nós temos no nosso histórico problemas com a sexualidade, ou com dinheiro, ou com as palavras, ou com pensamentos, ou com idolatria, sabe, com trocentas coisas. Mas o que não muda a lei de Deus. Ô, Ezequiel, mas no sábado pro adventista, o que pode ou não fazer? Cara, Como eles levam É isso? discussão complicada louco. também, porque o que acontece? A gente sabe, a partir da Bíblia, que você tem a instrução não trabalhar. Por exemplo, tipo assim, Mas o que vou dar um quer exemplo. dizer Então, vou isso? dar um exemplo. Eu não posso lavar meu carro Lavar hoje. louça, ver um jogo de futebol. É assim que vocês Não, é levam? assim, ou não? não existe É errado ver como um pecado. Não e existe tal. unanimidade em relação à forma de se guardar o sábado dentro da igreja. Porque como você não tem instruções bíblicas específicas sobre todos os pontos, vai retomar as questões de opinião. Então, por E exemplo... se for colocar tudo também? Não, até em tese vamos dizer que Deus poderia fazê-lo, mas também Deus nem faz isso, Guigo, porque precisa existir um espaço da nossa relação com o Espírito Santo, da nossa relação com a comunidade, porque nem tudo tem um livrinho de regra, entende? Sim. Tipo, vamos dizer assim, ó, Deus fala assim, ó, santifica o sábado. A partir daí,
se vira pra entender, cara. Poxa, peraí, né? Vamos, pô, o que é santificar? O que não é? Vamos conversar, vamos orar, vamos entender. E, obviamente, que nesse caminho, o maluco vai se restringir em tudo. A outra pessoa vai dizer, mano, eu só não vou trabalhar, eu vou pra praia. assim, eu não posso fazer uma compra no mercado de algo que eu tô precisando. Perfeito. Seria errado pra vocês isso? Perfeito. Assim, o que acontece? Porque deve ter uma doutrina também na Sim, igreja. óbvio que tem, mas é que assim, ó, no sábado, a instrução que existe é não trabalhar e não fazer o outro trabalhar. Entendi. Então, aí, em algum aspecto, você usufruir do trabalho do outro não é ideal, não é correto. Ainda que existe uma complexidade na guarda prática do sábado, que são os serviços essenciais. Serviços essenciais, basicamente, saúde, segurança e eu incluo também transporte. Sabe que eu ia te perguntar isso? É. Porque você, assim, eu ia É até fazer, complicado. Tipo, eu ia até Uber, fazer você fala? não, eu ia até fazer o comparativo, por complicado. exemplo, quando ele falou da Ellen, que ela falou do seguro. Perfeito. Ela falou num contexto, Num contexto, lá, tal, a e vida que vira hoje outra eles fazem o coisa. seguro. Aí ele fala para não trabalhar. Quer dizer, quem é médico, E ele não vai isso. trabalhar no sábado? Então, Perfeito. pessoas que precisam de ser Por exemplo, atendidas você no tem um sábado. médico adventista, seu filho tá passando Não, mal no perfeito. sábado, você não vai Não, atender claro que ele. vai. E outra, Tipo, Jesus mesmo deu esse exemplo, né? Quando E não Jesus... só de adventista, porque se o sábado é lógico, para todo qualquer mundo... um. pode ser um exemplo mais banal que eu tô Não, dando também. não, mas é perfeito, é isso mesmo. O Jesus mesmo deu esse exemplo, né? Quando Jesus cura no sábado, ele legitima em absoluto o trabalho em prol do próximo. Porque o grande lance é assim. A rotina do trabalho e do dinheiro, se você não põe um fim nela, ela não termina nunca, cara. Se quiser empreender, ganhar grana e Bitcoin, não sei o quê, rapaz, você não faz outra coisa da sua vida a não ser trabalhar. Então, quando Deus... Aí entra que Né? fala, a gente pode chamar dois senhores, né? Exato, é uma questão bem complicada. Então, Deus... É o mundo, né, amigo? Exato, é um espírito pesado, É. né? Você ganhar, trabalhar. Quando Deus pede para guardar o sábado, ele quer quebrar um pouco esse ciclo. E não é um 6 dias, 1 em 6 em qualquer dia. Sai do automático, né? E isso, é você, tipo, em tese, assim, na mentalidade bíblica, no ideal, o sábado seria um Natal por semana. Entende? Tipo assim, você trabalhou a semana e o sábado é o dia da festa. Que nem eu lembro de um cara que... Ele era Desfruta, né? Com e ele Deus era e tal. judeu, e ele tinha uma banda de rock, e toda sexta-noite, que é o início do sábado, ele fazia um concerto. E aí os caras falavam assim, mano, você não guarda o sábado? Ele falou, rapaz, isso é guardar o sábado. Hoje é o dia da festa, cara. Só que assim, é óbvio que essas músicas são super complicadas, né? Porque é tudo funcionando, Tem as divergências, grana, né? Normal. é grana, é trabalho, é um monte de coisa. A gente vive um mundo real, ele é bem diferente. Mas veja, o problema que a gente tem com o sábado, a gente tem com a sexualidade também. Quem falou que não adulterar é a coisa mais simples do mundo, né? A gente tava conversando sobre Instagram, né? Lá na nossa conversa pessoal. É difícil não adulterar, né, no Instagram, porque é complicado ali, né? A situação. Enfim, né? Óbvio que é possível fazer um uso responsável, é possível fazer um uso cristão da rede social, mas esse universo de explorar a sensualidade, quando Jesus fala assim, um olhar você pecou, é pesado para todo mundo. Então, as leis de Deus, todas elas são Em difíceis. vários aspectos. Até da pessoa falar que você fez sem você ter feito. Então, cara, Várias coisas. a lei de Deus, ela, inclusive, esse é um aspecto que revela a divindade da Bíblia. No seguinte aspecto, cara, a lei de Deus, se fosse um homem que tivesse inventado ela, não teria esse tipo de lei, cara. Ninguém que é homem diria não olhar pra uma mulher. Você é maluco, cara? Se fosse homem, você inventasse uma lei, você olha. Você inventa uma lei dessa, cara. Porque a lei, ela é divina. Só que, ao mesmo tempo, o ser humano não é divino. Somos pecadores. Então, diante da lei, ninguém é santo, ninguém se salva, né? Que é a discussão da salvação pelo sábado e tudo mais. Não existe nada disso. Mas existe um ponto importante. Assim como o adúltero deve se arrepender do adultério, o assassino do assassinato, o ladrão, não sei das quantas, o transgressor do sábado, na nossa visão, deveria se arrepender também. E deveria tentar ordenar a sua vida de uma maneira a guardar o sábado, junto com os demais mandamentos. Nunca numa confiança própria de salvação, mas sempre na ideia da graça A última de Deus. pergunta aqui é do Impala 67, que ele falou assim, para fechar o sábado. Se o sábado é obrigatório, por que os apóstolos nunca instruíram os gentios a guardá-lo em Atos 15, quando decidiram quais leis do Antigo Testamento os cristãos deveriam seguir? Então, mas é que essa pergunta ela parte de pressupostos que não são verdadeiros e corretos. Por exemplo, a ideia de que em Atos capítulo 15 os discípulos decidiram tudo do Antigo Testamento que o cristão deveria ou não fazer. Aí lá em Atos capítulo 15 eles dizem que os cristãos devem evitar a carne sacrificada aos ídolos, o sangue, a carne de animais sufocados e relações sexuais ilícitas. É isso. Tá? É isso que o cristão gentil tem que fazer.
Agora, por exemplo, aqui no cristão gentil, não diz que ele não deve roubar. Em nenhum momento diz assim, ó, se abstenha do furto. Ou se abstenha do assassinato. Se abstenha da mentira. Se abstenha de alguma outra coisa. Então, o fato do sábado não estar presente aqui não pode querer dizer isso que a pessoa quer dizer com a pergunta dela, porque senão o fato de não estar aqui e não assassinar, então o cristão gentil tá tranquilo aí se ele matar as pessoas. É óbvio que não é assim. Sim, a discussão em Atos 15, ela é importante e eu não estou aqui minimizando ela, mas ela não é o todo da vida da ética cristã para o cristão gentil. Muitas vezes, por exemplo, lá em Efésios, Paulo vai dizer para o cristão honrar pai e mãe, que é um dos 10 mandamentos. Mas não está aqui, em Atos 15, que os discípulos ensinam que você tem que honrar pai e mãe. Então, às vezes, quando você trabalha no silêncio de um texto, e você diz assim, por que esse texto não diz isso? Para querer se excusar, aí você acaba deixando de ter em conta É que, uma digamos leitura mais assim, ampla. eles ensinavam e doutrinavam acima de Cristo. Tipo, com Cristo, sobre Cristo, que passaram, que viveram com Cristo. Perfeito. Quem Cristo é? O Perfeito. ressurreto, o que Sim. ressuscitou, Sem dúvida. né? O que morreu Mas, por ao nós mesmo para tempo, resgatar os pecados. É outra Concordo. coisa. E outra, mas a divindade de Cristo, ela também coloca Cristo como o autor da lei, né?